Na aula de hoje, nós veremos sobre sistemas no espaço de estados no tempo discreto. São objetivos dessa nossa aula conhecer as representações de sistemas no espaço de estados no tempo discreto, aprender a discretizar sistemas no espaço de estados, do tempo contínuo para o tempo discreto, e também aprender a modelar e simular os sistemas de espaço de estados no tempo discreto. Bom, nós vimos na última aula, sobre a resposta no tempo de sistemas lineares invariantes no tempo no espaço de estados. Um sistema no espaço de estados possui essa forma genérica de representação, um sistema linear invariante no tempo, e nós temos a derivada de x ponto igual a x mais bu. Isso aqui é a nossa equação diferencial de estado. Nós temos os variáveis de estado x, entrada u, e nós temos também a equação de saída, da saída y, que é uma combinação linear das variáveis de estado x e da entrada u. É uma matriz C vezes o vetor de estado x, mais uma matriz D vezes o vetor de entrada u. Esse é um sistema genérico que pode servir tanto para sistemas com múltiplas entradas e saídas, ou como também com uma entrada única e saída única. A resposta no tempo desse tipo de sistema, especialmente a questão da equação diferencial de estados, ela é dada por essa equação aqui, onde nós temos que o vetor de estados, em função do tempo, x de t, igual a matriz de transição de estados E na AT, vezes o estado inicial, x do tempo zero, mais a integral de 0 até t, de E na A t menos tal, bu de tal, ou seja, nós temos aqui uma convolução entre a entrada multiplicada pela matriz B e a matriz de transição de estados E na AT. É uma convolução aqui da entrada para du para t. Então, esse aqui é a resposta no tempo do vetor de estados, o vetor de saída vai ser somente cx mais du. Ele é, como é linear, não muda nada aqui na resposta no tempo. Então, e além disso, nós temos que os autovalores dessa matriz A, que é a matriz que resulta nessa matriz de transição de estados E na AT, os autovalores dessa matriz A serão os polos do nosso sistema. Para que o sistema seja estável, os autovalores dessa matriz A precisam ter a parte real negativa, ou seja, estarem no semiplano esquerdo do plano complexo S. Dessa maneira, nós teremos aqui uma matriz E na AT que é decrescente no tempo, sendo esses autovalores da matriz A com a parte real negativa, essa matriz de transição de estados ela é decrescente ao longo do tempo, tendendo a zero para t tendendo a infinito. Dessa forma, o sistema é estável. Bom, se nós substituirmos o tempo t por ts, que seria um período de amostragem para discretização do sistema contínuo, tempo igual a o valor de ts, então a gente vai ver a resposta do sistema contínuo de t igual a zero até igual a t igual a ts. Como que o sistema se comporta durante um período de amostragem. A gente vai descobrir isso substituindo t por ts. Considerando, então nós temos essa equação diferencial, essa equação, resultado da equação diferencial de estados, equação no tempo. Se nós considerarmos que u de tal ela é contínua durante esse período de amostragem de 0 até ts, nós podemos colocar para fora da integral bu de tal, isso daqui iria para fora da integral, mantendo contínua a entrada u durante um instante, o período ali de 0 até ts, ou seja, isso é equivalente a ter um retentor de ordem zero, um ZOH, em todas as entradas do sistema, todas as entradas U, mantendo esse retentor
para manter essa entrada no sistema contínua durante esse período de 0 a TTS, isso daqui vai fora da integral. Então, nós teremos a simplificação, né? Substituindo x de 0 por x de k e x de ts por x de k mais 1, ou seja, a diferença de um período de amostragem, nós transformamos essa equação aqui, que está no domínio do tempo, para uma equação no domínio da amostra, onde x de k mais 1 vai ser e na ATS vezes x de k, mais essa integral aqui, vezes u de k, onde u de k foi para fora da integral. Por que para fora da integral? Pois é contínuo durante esse intervalo de amostragem devido aos retentores de ordem zero, z ou h. Então, o integral de um valor contínuo, a gente pode passar para fora da integral. Então, nós temos essa equação que a gente pode substituir esse termo E na ATS, essa matriz de transição de estados em relação a TS, substituir por uma matriz G, que será o seu resultado. E essa integral aqui, né, com a matriz de transição de estados e a matriz B, nós podemos substituir por um H, uma matriz H. Então, nós temos esse sistema que será a nossa representação da equação de estados. Seria uma equação de diferenças de estados, né, no domínio da amostra. Isso aqui seria já a discretização no sistema contínuo. Então, esse é o método que a gente está verificando quando nós mantemos a entrada U constante durante todo o período da amostragem, colocamos essa entrada U para fora da integral, e a matriz H será esse resultado dessa integral aqui. Nós teremos a discretização pelo método ZOH, né? O método de retentor de ordem zero. Então, se a gente considerar o sistema contínuo no espaço de estados, utilizarmos esse período TS, nós teremos esse sistema aqui no tempo discreto, que ele calcula qual que é o valor de x de k mais 1 em função do valor atual de x de k e o valor atual da entrada. E a saída y, ela é calculada pela mesma equação anterior, né, no tempo contínuo, só substituindo t por k na amostra, pois é uma equação instantânea, não é uma equação que utiliza derivadas integrais. Então, a gente tem a substituição que ocorre é da matriz A para uma matriz G e a matriz B para uma matriz H, onde a matriz G é a matriz de transição de estados para t igual a ts, né? Que ela resulta a transição dos estados de uma amostra para outra, e a matriz H vai ser o resultado dessa integral aqui. Como nós podemos obter essas matrizes G e H? É só utilizar o comando C2D de um sistema já representado no tempo discreto, no sistema no espaço de estados, no tempo contínuo no espaço de estados, CIS, utilizando um período de amostragem TS, indicando aqui o método ZOH, que é o método padrão. Não é nem necessário indicar esse método dentro da função, que ele utiliza como padrão a função C2D. Nós podemos ver melhor essa representação no tempo discreto através essa equação de diferenças, né, do matricial, equação de diferenças matricial. Esse daqui seria o diagrama de blocos, né? X de k mais 1, atrasado de uma amostra, é x de k. Então, x de k mais 1 é uma matriz H que multiplica U de k, mais uma matriz G aqui que multiplica x de k. Essa daqui é o x de k mais 1. Essa daqui é a equação de estados, né, que é uma equação de diferenças dos estados. E a equação de saída, que será aqui, utilizando as mesmas matrizes C e D do tempo contínuo. Essas aqui não mudam. As únicas que mudam é a matriz G e a matriz H. Da matriz A e B se torna G e H.
Para converter esse sistema no espaço de estados do tempo discreto para a função de transferência, a gente utiliza a mesma equação utilizada em sistemas no tempo contínuo, que é essa aqui, só substituindo a matriz A e matriz B por matrizes G e H. Então, a função de transferência du para y vai ser C, zi menos g na menos 1 vezes h mais d. A gente pode verificar aqui que ao invés de si menos a, nós temos aqui zi menos g. Outra questão importante também, que da mesma forma que no tempo contínuo os autovalores de A são os polos no tempo contínuo, né, os polos no plano S, nós temos no tempo discreto que são os autovalores de G, que serão agora os polos no tempo discreto, que estarão no plano Z. Ou seja, para esse sistema aqui ser estável, esses polos de G precisam estar dentro do círculo de raio unitário no plano Z, ou seja, precisam ter módulo inferior a 1. Né? Estar dentro do círculo de raio unitário significa módulo, parte real ao quadrado, mais parte imaginária ao quadrado, inferior a 1. Vou mostrar para vocês outros métodos também de discretização. O método do ZOH, que é o padrão utilizado nos softwares, mas a gente pode também discretizar por aproximação da derivada, Euler, né, que é o método mais simples, só que apresenta problemas de discretização, da mesma forma que ele pode tornar um sistema estável no tempo contínuo em um sistema instável no tempo discreto. Isso é um problema. A gente aproxima que a derivada a derivada de t por x de k mais 1 menos x de k dividido por ts. Isso aqui só funciona quando o ts é muito pequeno, tende a zero em relação à dinâmica aqui de constante de tempo desse sistema. Né? Então, substituindo lá no sistema contínuo, né, substituindo t por k, né, no domínio do tempo para o domínio da amostra, nós podemos isolar aqui x de k mais 1, e nós vamos obter essa equação aqui. X de k mais 1 igual a i mais ts vezes a vezes x de k, mais ts vezes b vezes u de k. A partir dessa equação, nós podemos verificar que a matriz G é dada aproximadamente pela matriz de identidade mais ts vezes a matriz A, e a matriz H é aproximadamente ts vezes a matriz B. Né? Isso é pela aproximação aqui da derivada, aproximação de ordem. Esse é um método fácil de discretizar, né? Pois é fácil de calcular especialmente as duas matrizes G e H. Não é necessário utilizar a equação a matriz de transição de estados, né? Então, é um método simples, porém apresenta seus problemas. Existe também, claro, além do método do ZOH que nós vimos, né, que é adequado para a discretização de plantas para posterior projeto de controle no tempo discreto. Então, a gente pode utilizar preferencialmente o método ZOH, por já considerar a dinâmica, né, de atuadores que utilizem ali o conversor DA com ZOH. Mas também existe o método Tusting, que ele apresenta menor atraso de fase, geralmente, e é geralmente melhor utilizado para discretizar controladores e filtros, né, em sistemas já projetados aí no tempo contínuo. Então é só utilizar da mesma forma do que sistemas com função de transferência, só usar o método Tusting aqui. Então vamos aplicar um exemplo aqui, o mesmo exemplo que nós estávamos trabalhando no circuito RLC, com esse sistema no tempo contínuo, né, sistema no espaço de estado no tempo contínuo, nós temos duas variáveis de estado. Uma é a tensão no capacitor, X1 é VC, e X2 é a corrente do indutor, que é IL. A saída, Y, é a tensão sobre o resistor, ou seja, R vezes a corrente do indutor. E a tensão de saída sobre o resistor.
Então vamos discretizar, nós já tínhamos colocado o sistema aqui no tempo contínuo, em Python, aqui a gente pode ver, definição das matrizes A, B, C e D, definição do sistema no espaço de estados, entrando com as matrizes A, B, C e D, né? Nós convertemos depois para a função de transferência, fizemos aqui a simulação, aqui está o sistema no tempo contínuo, que nós já tínhamos feito em outra aula, para vocês reverem, né, se relembrarem aqui do sistema. Agora vamos discretizar esse sistema já no sistema no espaço de estados, empregando aqui um período de amostragem de 100 microsegundos, né, 100 vezes 10 na menos 6 segundos. Nós entramos aqui para discretizar através dessa função, entrando para o sistema C2D, entra para o sistema no espaço de estados, que é um objeto, entra aqui com o período de amostragem e o método utilizado. Nesse caso, o método ZOH. Então, já fizemos o plot, o print das matrizes G e H que estão aqui. G e H. Quais foram os autovalores aqui da matriz G? Para acessar a matriz G e a matriz H, nós utilizamos aqui, tanto em Python quanto em MATLAB, nós podemos utilizar o ponto para acessar variáveis internas de um sistema aqui, tanto função de transferência quanto no espaço de estados, um objeto, utilizar o ponto para acessar as variáveis internas. A matriz G é ponto A, continua sendo como se fosse A e B, né, as matrizes G e H. Então, cisRLC discreto ponto A vai ser a matriz G como resultado. CisRLC discreto ponto B vai ser a matriz H como resultado. Bom, obtendo os polos são os autovalores, aqui usando a biblioteca de álgebra linear, linalge.igvals, só cuidado na importação, que eu importei direto aqui, from SciPy import linalge. Então, linalge.igvals, entra aqui com cisRLC discreto.A, isso aqui é a matriz G. Né? Então, matriz G calcula que os autovalores são os nossos polos, né? Então, a gente pode ver esses dois polos aqui. Esses polos estão dentro do círculo de raio unitário. Se nós verificarmos o valor absoluto e converter para coordenadas polares, nós poderemos ver que esses polos eles têm raio inferior a 1. E são polos complexos conjugados nesse caso, pois é um sistema subamortecido. Bom, depois fizemos aqui a simulação mostrando o resultado e foi plotado aqui o sistema, né, mostrando os pontos de amostragem. Mostrando os pontos aqui, ó, utilizando ponto e traço contínuo. Os pontos de amostragem estão aqui. As duas variáveis de estado, x1 e x2, estão plotadas aqui. Nós podemos ver como foi discretizado. Bom, implementando em linguagem C no PSIM, no bloco C do PSIM, isso aqui está o circuito do PSIM, período de simulação, é necessário aqui utilizar, antes do bloco C, utilizar o bloco ZOH ou algum outro bloco no tempo discreto para indicar qual que é o período de amostragem do bloco C. A frequência da amostragem tem que ser colocada dentro do bloco ZOH. A frequência é 10 kHz, pois o período de amostragem TS é 100 microsegundos, então a frequência é 10 kHz. O código que a gente usa para aquelas equações de diferenças é esse daqui. Então eu vou explicar para vocês o código. Aqui estão as matrizes G e H, né? Matriz G, matriz H, matriz C e matriz D. Né? Nós temos duas variáveis da memória que precisam estar na memória, x1 de k e x2 de k, por isso tem que ser variável do tipo static. São variáveis que se mantêm o valor de uma amostra para outra. E tem as variáveis instantâneas, que elas não ficam na memória, x1 de k mais 1 e x2 de k mais 1. O 1 de k, que é a entrada do sistema, que no bloco C é variável x1.
e a saída do sistema vamos chamar y1 de k. Então, nós temos aqui a equação de estados, né, que está exatamente aqui, x1 de k mais 1 igual a g00, x1 de k mais g01, x2 de k, mais h0, o 1 de k. Exatamente utilizando a multiplicação da matriz com vetor. E x2 de k mais 1, esse daqui. Por fim, nós temos que atualizar as variáveis de estado, x1 de k, que vão ser utilizadas no próximo ciclo para a equação de estados. Ela vai se tornar x1 de k mais 1 desse estado, desse ciclo aqui. E x2 de k vai ser x2 de k mais 1 desse mesmo ciclo. Então, isso aqui é atualizado para o próximo ciclo. Por fim, nós temos a equação de saída. x1 de k é c vezes x1 de k mais c1 x2 de k. E d mais d vezes o 1 de k. E a saída do bloco C, P5. Então, aqui está como para a simulação que vocês podem testar, simular no P5. Fazer essa mesma simulação. Depois, se a gente utilizar como exemplo aqui a discretização pelo método Tusting, né, lá no Colab foi feita a discretização, é só nos utilizarmos aqui os novos parâmetros das matrizes G e H, que são as únicas que mudam quando a gente muda de forma de discretização. As matrizes C e D são sempre iguais às do tempo contínuo. As matrizes G e H que mudam. Então, alterando aqui, nós fizemos a simulação novamente no P5. Podemos ver que tem diferença aqui do resultado. Por fim, né, hoje nós vimos sistemas no tempo discreto, sistemas no espaço de estados no tempo discreto, em que esse sistema no tempo discreto ele é a resposta do sistema no tempo contínuo quando nós temos a variação do intervalo de t igual a zero a t igual a ts, ou seja, durante um intervalo ali de amostragem entre duas amostras. E a matriz G é a matriz de transição de estados substituindo t por ts. G igual a E na ATS. Além disso, sistema discreto no espaço de estados, nós podemos utilizar muito das coisas que vimos para sistemas contínuos. A maior parte das conclusões obtidas para sistemas contínuos no espaço de estados podem ser também aplicadas aos sistemas no tempo discreto. Por exemplo, a única substituição que ocorre são as matrizes G e H que substituem as matrizes A e B. Os polos eles serão os autovalores de G, e a conversão para funções de transferência utiliza a mesma equação, né, as mesmas funções também de programação, SS to TF, e é a mesma equação, só substituindo A por G, B por H e S por Z. E também nós vamos ver nas próximas aulas sobre controlabilidade, observabilidade, né, que são as mesmas equações utilizadas para verificação dessas propriedades. Então, por isso que muitas das coisas que nós vimos para sistemas com tempo contínuo, no espaço de estado, são também aplicadas para sistemas no tempo discreto. Então, até a próxima aula.